Graça e paz, irmãos. Vamos dar início ao 33º dia em Santa Convocação, no seu 36º culto. E nós temos um tema e temos uma divisa e um hino oficial. Então, o nosso tema é Preciso de um Milagre. E a nossa divisa que se encontra em Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Vamos louvar ao Senhor com o cântico Move as Águas. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, me libertar, se move as águas. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, me libertar, se move as águas. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, me libertar,
se move as águas. Glória a Deus, vamos orar. Senhor bendito, Deus poderoso, misericordioso, cheio de amor, de graça, de favor, de perdão. Nós nos encontramos mais uma vez diante do Senhor, na presença do Senhor, com a igreja do Senhor, para prestarmos um culto de louvor e adoração e estudo da Tua palavra. Te agradecemos porque temos uma escola bíblica, e nós temos todos os domingos, e desde criança, nunca vi alguém sair diplomado de uma escola bíblica dominical, porque é um ensino contínuo, perpétuo, e que se renova a cada manhã, porque a Tua palavra é viva, porque a Tua palavra é santa, porque a Tua palavra é eficaz. E nós te agradecemos por termos acesso ao Senhor por intermédio da Tua palavra. Nesta hora também, quero interceder, Senhor Deus, pela saúde da Leia e da Giovana. Que o Senhor Deus possa preservar a vida delas, restaurando a saúde delas, e que breve possam estar aqui. Aos outros também enfermos da igreja, que o Senhor possa derramar do seu bálsamo e que eles possam ser curados em o nome de Jesus. Guarda-nos, proteja-nos, ilumina-nos e que nós possamos permanecermos fiéis e inabaláveis até o dia em que o Senhor Deus nos buscar. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir aos irmãos que se assentem e pedir ao Alex que coloca aí Lucas capítulo 24, de 13 a 35. Lucas 24, de 13 a 35. Esse é um momento dos 40 dias que Jesus permaneceu ainda na terra, só que agora de uma ação seletiva, pois as suas aparições, elas são para pequenos grupos. Agora Jesus, ressurreto, com todo o poder e glória, vai permanecer por 40 dias ainda ressurreto sobre a face da terra, para que a fé dos seus discípulos seja potencializada. Então ainda há necessidade de fortalecimento da fé dos seus. E é impressionante que Jesus ressurreto, ele tem uma aparência diferente, gloriosa. E este relato do Dr. Lucas traz para a gente alguma coisa que nos faz inquietar o nosso coração. Como em uma distância de 200 estádios não reconheceram Jesus com eles, falando com eles, caminhando com eles e ainda entrando para cear com eles, e só no partir do pão eles perceberam que era Jesus, e Jesus saiu da presença deles. Está escrito na palavra de Deus, Lucas 24, de 13 a 35. E eis que no mesmo dia
iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, de 260 estádios, cujo o nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e perguntando um ao outro o mesmo, Jesus se aproximou-se e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um que se chamava Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabem as coisas que nela aconteceram nestes dias? E ele lhes perguntou: que coisas? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que reinasse, que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje, o 3º dia, desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que disseram que ele e alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava toda a Escritura. E chegaram à aldeia onde foram, e ele fez como quem ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido ao partir do pão. Vamos louvar ao Senhor com um cântico, um louvor muito antigo, Divino Companheiro.
Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faze em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me ao céu chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faze em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, meu Salvador. Oh, louvado seja o santo, o eterno e glorioso nome do Senhor. Fica, Senhor. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Cresci ouvindo estes hinos e isso é uma gravação de Luiz de Carvalho. E quando criança, já na igreja, em uma série de conferências que houve na primeira Batista de Marília, na Avenida 9 de Julho, eu pude ouvir ao vivo Luiz de Carvalho cantando este hino. E também ele estava lá com o cantor Betinho, aquele que tinha uma guitarra e tocava muito bem. Amados do Senhor Jesus Cristo, hoje nós comemoramos a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo. E de fato é um fato real. O plano de Deus, na pessoa do Deus Salvador, que se fez carne, viveu entre nós e cumpriu o seu ministério e foi fiel até a morte, morte de cruz. E foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Alex, eu te peço um pouco mais de retorno aqui. Som. Tá oscilando, né? Som.
Jesus Cristo, Ele em tudo o que faz com maestria. E quando nós começávamos a leitura, no versículo 13 do capítulo 24 de Lucas, e eis que no mesmo dia iam dois deles, duas pessoas conversando no caminho, no dia da ressurreição, no primeiro dia da ressurreição, que há relatos na palavra de Deus do acontecido. E ainda é necessário a sua permanência divina, glorificada, com todo o poder e glória, que é manifesto na palavra de Deus em Mateus 28, 18. Agora é-me dado todo o poder no céu e na terra. A necessidade temporal de Jesus glorificado, ressurreto, permanecer, para que o número de seus seguidores o pudesse ver, contemplar, e havia ainda uma missão a ser dada, e com esta ardente chama de reverem aquele que fora humilhado, cuspido, açoitado, crucificado, morto e sepultado, agora tornando voltar à vida. Mas a ressurreição trouxe a ele de volta todo o poder que ele tinha e tem de eternidade em eternidade. Agora não há uma limitação física. Amados de Jesus Cristo, este texto diz que, sem perceber de onde e como, Jesus apareceu, andando com eles no caminho. 12 quilômetros, porque cada estádio tem 200 metros. 12 quilômetros interagindo com aqueles dois no caminho de Emaús. Jesus, ressurreto, glorificado, mas irreconhecível. A expressão bíblica é de que depois de um grande tempo de ouvirem acerca do relato do Senhor a respeito das promessas do advento do Messias, da vida, do ministério e da sua obra redentora, no partir do pão, abre-se-lhe os olhos. Amados de Jesus Cristo, na minha simples forma de crer
e ver. Com a morte de Jesus Cristo, e quando voltaram para as suas casas, em agonia, batendo em o seu peito de tanta dor que sentia, creio que a tristeza que se apoderou daqueles homens os encurvaram e fecharam-se-lhe os olhos, porque toda a esperança que havia naqueles que criam caiu por terra. Então era preciso que o próprio Cristo ressurreto pudesse estar durante 40 dias e que por 10 vezes se apresentasse aos seus para que eles pudessem voltar a ter a esperança e se lembrassem do seu ministério e dos seus ensinos, e agora vendo-o com vida plena, pudessem então iniciar a missão de que está em 28, 19 e 20 de Mateus. Portanto, ide. Assim como eu fiz, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e a minha permanência continua. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqui, Jesus já tinha aparecido a Maria Madalena. Aqui Jesus já tinha aparecido a Maria, mãe de Tiago e de José. E aqui Jesus já tinha sido visto. Mas é impressionante. E aqui eu vejo como cuidado e como gratidão por aquilo que aquela mulher fez a ele, ungindo os seus pés com mirra em um recipiente de alabastro. Alabastro é uma pedra que, tratada e polida, tem veias e desenhos magníficos, e por ser uma pedra mole e nobre e de facilidade de manuseio, o alabastro é uma pedra que se armazenava produtos finos, e no qual Maria Madalena tinha ungido os pés de Jesus. Então, para a primeira pessoa a ver a Jesus Cristo, e eu creio que por ter tido a visão espiritual de ungí-lo para a sua morte, de prepará-lo para a sua morte, e foi uma preparação com amor, com honra, com respeito e com devoção, que a primeira pessoa para a qual Jesus aparece é para Maria Madalena. E está aí na primeira das 10 aparições, a aparição de Jesus para Maria Madalena. João, capítulo 20, versículo 17. João, capítulo 20, versículo 17. Recomendou-lhe Jesus: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Mas vai, e ao encontrar meus irmãos,
diz-lhes assim: estou ascendendo a meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então Deus deu, por gratidão, a Maria Madalena a sua primeira aparição, com uma incumbência, a incumbência da proclamação da ressurreição, para que eles pudessem se preparar, porque não estavam preparados para verem o Cristo ressurreto. Eu abro aqui uma pergunta. Você está preparado? Você está preparado para ver Jesus? Se ainda não, prepara-te para te encontrares com Ele. A qualquer momento podemos ver Jesus. Então, Maria Madalena é a primeira a ver. E aí, a sua segunda aparição está em Mateus capítulo 28, de 8 a 10. Aí ele aparece às 3. As mulheres abandonaram o túmulo, correndo, amedrontadas, mas com grande júbilo. E foram imediatamente anunciá-lo aos seus discípulos. A anunciação aqui é do anjo que disse: ele não está aqui, mas ressuscitou. Ide e dizei aos seus discípulos. Saindo as 3 do túmulo, atemorizadas com tudo aquilo que aconteceu e aquilo que havia visto, mas ainda não tinha visto senão a pedra removida, o anjo sentado sobre a pedra, e tinham visto os lençóis dobrados no chão e o lenço que cobria o seu rosto à parte. Ainda não tinham visto a Jesus, haviam visto o anjo e recebido a mensagem, e voltando amedrontadas. De repente, Jesus veio em direção contrária à delas, de encontro a elas, e as saudou. Alegrai-vos. Elas se aproximaram dele, jogaram-se aos seus pés, abraçando-os, e o adoraram. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e Salomé. Vocês que são leitores da palavra de Deus, sabe quem é essa Maria, mãe de Tiago e de José? Vocês têm noção quem é que é ela? É a mãe dele. E olha só o que ela faz com ele. Ela adora. Por quê? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Se você é um mariano, se você é um mariolatra, faça como Maria. Adore a Jesus. Ponha-se aos pés de Jesus. Porque é o que Jesus representa. É o que Jesus é. Maria é menor do que Jesus e se ponha aos seus pés. Grande é Deus. Então Jesus lhes declarou: não temais. Ide e dizei aos meus irmãos que sigam para a Galileia. Lá eles me verão. Amados de Jesus Cristo, olha como é bom servir a Jesus. Olha como é bom crer em Jesus.
a sua primeira aparição a uma mulher, a sua primeira aparição às mulheres, depois aos seus discípulos, não em Jerusalém, em uma caminhada. Lá eles me verão. Amados de Jesus Cristo, depois nós vemos o relato destes 2 discípulos seus, além dos 11 que ficaram na estrada de Emaús. E depois, no seu 4º encontro, com aquele que o negou 3 vezes antes que o galo cantasse, que está em Lucas 24:34. Os dias vão se passando, um número maior de pessoas vão vendo por estarem com o Cristo reto, os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. O boca a boca, o testemunho começa a incendiar Jerusalém. A notícia começa a correr: Jesus ressuscitou! Jesus está vivo! Jesus venceu a morte! E aí, em Lucas 24:36, ele aparece aos 10 discípulos, sem Tomé. E aconteceu que, conversando sobre estes fatos, o próprio Jesus apareceu entre eles, em outra versão, no meio deles, e lhes saudou: paz seja convosco. 37. Eles ficaram atônitos e aterrorizados, pensando que tivesse vendo um espírito. 38. Todavia eles lhes exortou: por que estáis apavorados? E por qual motivo sobem dúvidas aos vossos corações? 39. Observai as minhas mãos e meus pés, e vedes que eu sou o mesmo. Tocai e comprovai o que vos afirmo, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. 40. E havendo dito isto, passou-lhe a mostrar as mãos e os pés. Aquele que esteve crucificado, aquele que verteu todo o seu sangue, que morreu por ter entregue o seu espírito ao Pai, por ter devolvido o seu espírito ao Pai, e sendo sepultado, e ao 3º dia ressuscitado, agora aparece aos atemorizados incrédulos discípulos. Porque há uma obra para realizar, há uma missão para executar. Qual é a missão? Contar. Contar o quê? O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. O que você precisa contar aos outros? O que você viu e ouviu. O que
fez com que nascesse a fé em o seu coração. Uma fé viva em um Deus vivo, em um Deus de amor, em um Deus de graça, em um Deus de misericórdia. Agora Jesus aparece aos 11 discípulos, incluindo Tomé. João 20, de 26 a 29. É a sexta aparição. João 20, de 26 a 29. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez. 8 dias depois de ter aparecido aos discípulos São Tomé. Agora, uma semana depois, eles estavam ali reunidos outra vez e Tomé estava com eles. Olha como Jesus está com o corpo glorificado. Atravessa paredes. Não tem obstáculos. As portas estavam trancadas. Quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. 27. Então dirigiu-se a Tomé dizendo: olha como ele sabe de todas as coisas. Os discípulos foram falar a Tomé que haviam visto e estado com Jesus. E Tomé disse-lhes: se eu não ver e não pôr o meu dedo no seu lado, eu não vou crer. Jesus tinha se ausentado 8 dias. Só Deus sabe onde ele estava. E aí Jesus disse para Tomé: estende tua mão e coloca no meu lado. E agora não sejas incrédulo, mas crente. Para os irmãos de outras denominações, que diz que crente é o diabo. Não. Crente é o que crê no Cristo vivo, no Deus que é Espírito e tem o seu ser, a sua vida, como templo do Espírito Santo. Deus quer que você seja crente, porque de evangélico o inferno está cheio. Crê no Senhor Jesus Cristo é ser crente. Então, Tomé precisou colocar o dedo para confessá-lo. 28. E Tomé confessou a Jesus: meu Senhor, meu Deus. Você está esperando o que para confessar a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador? Você é discípulo de Tomé? Você é aquele que está esperando a pessoa de Jesus para apalpar? Você está precisando ver Jesus atravessando esta parede e vindo ao seu encontro e respondendo aquilo que você em sua mente, na sua casa ou no seu trabalho ou nos seus momentos de inquietude, da dúvida e da crença, da fé e da incredulidade, para mim mudar de religião, para mim seguir a lei dos crentes. E tem gente que não segue a Jesus Cristo porque tem medo do que os outros vão dizer. Porque tem medo de perder a amizade com os parentes. Tem medo de perder os amigos.
Mas é melhor ter a amizade com Jesus do que a amizade do mundo. Aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. O que você precisa é de Jesus, porque só Jesus Cristo salva. Eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho filho, eu tenho filha, eu tenho tio, eu tenho tia, eu tenho amigos, eu tenho amigas, mas eu não tenho salvação. Não importa o que os outros vão dizer. O que importa é o que Cristo vai dizer quando eu comparecer diante dele. Vinde, benditos de meu Pai. Ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonem. Essas questões te seguram com toda a força que o inferno tem, atraindo-te para uma eternidade sem Cristo, de choro e de ranger de dentes, junto com o diabo, que te apavora de medo de perder os entes queridos e de ser zombado. A coisa mais gostosa do mundo é ficar sozinho com Cristo, adorando a Cristo. Porque o gozo da alma é muito maior do que todos os gozos que a vida tem para oferecer. Você precisa de Jesus. 29. Ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, porque me viste, acreditastes? Mais do que felizes os que não viram e creram. Eu não vi, mas eu creio. Eu creio que Jesus é o Cristo. Eu creio que Jesus está vivo, porque ele ressuscitou. Eu creio, porque eu sou crente. Dá para entender o que é crente? Quantas e quantas vezes eu fui zombado pelos amigos? Ó, crente do quente! Na rua Machado de Assis, na Baixada da Papelamar, tinha um número lá, 1017. E tinha uma tropa de gente lá, incrédula. E da casa nós conquistamos uma pessoa para Jesus. E os amigos que jogavam bola junto, o irmão desta pessoa, lá do 1017 da Machado de Assis, chamava a pessoa agora de irmã Isabel, do pastor Saluvi, e zombava da gente. Muitos deles já aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Era chacota em cima de chacota por sermos crentes. Somos crentes porque cremos. Cremos em um Deus vivo, cremos em um Deus de amor, cremos em um Deus de graça, cremos em um Deus de misericórdia, cremos que Jesus é o Cristo, o Salvador da humanidade, cremos que somos templo do Espírito Santo, somos crentes sim! E por isso comemoramos a Páscoa. Hoje passando em frente aqui para o contraditório, né? Os testemunhas de enjoar. Os queima-panelas que não creem que Jesus é o Cristo. Em frente à igreja, batendo palma bem devagar. Sabe quando alguém bate palma? Não é alguém que quer que alguém saia. É alguém que quer marcar a presença em frente a uma igreja de crente, onde se prega que Cristo ressuscitou. Amados de Jesus Cristo, em João 21, 1 e 2, sua sétima aparição, aparece a 7 discípulos. João 21, 1 e 2. Algum tempo depois de estar com
os 11, incluindo a Tomé, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E aí a segunda pesca maravilhosa. E aí é que eu me referi ontem que Jesus ressurreto comeu um favo de mel e um peixe. Os discípulos haviam pescado a noite inteira, nós já falamos sobre isso, aqui a respeito dos milagres de Jesus Cristo. E eles estão pescando. Passaram a noite inteira e não pegaram nada. E aí Jesus manda que eles joguem do lado direito a rede. E ele pega 53 grandes peixes. Ele aparece aos 7. Pedro se lançou dentro das águas, porque a vestimenta que ele estava, na presença de quem ele estava, ele se sentia nu. Como que você se sente na presença de Deus? Porque Deus olha para o nosso interior. Não tem vestimento que vai encobrir, nem sequer um pensamento, nem sequer uma intenção. Aos homens nós podemos até, na dramaturgia da vida, sorrir para quem a gente tem vontade de engolir. Apertar a mão de quem a gente tem vontade de apertar o pescoço. Dar um bom dia quando a gente tem vontade que o dia daquela pessoa seja mau, não só aquele dia, mas todos os dias que eles restam sobre a face da terra. Deus sabe. Então Pedro, ele se joga dentro da água, mas nada pode impedir que os olhos do Senhor nos vejam como o todo que nós somos. Você não conhece a Jesus, mas Jesus te conhece. E te conhecendo mesmo como você é, Ele quer perdoar os seus pecados, lavá-los em o seu sangue vertido na cruz do Calvário. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer que você se arrependa. Ele quer que você se converta. Ele quer salvar você. Embora você lute para ir para o inferno com todas as suas forças, Jesus continua insistindo pela sua palavra: vinde a mim todos. Lá em 1 Coríntios, Alex, capítulo 15, versículo 6, ele aparece, segundo o relato de Paulo, a 500 discípulos. E estes 500 discípulos é em um curto espaço de tempo, onde os discípulos, no cumprimento da ordem de Jesus, portanto, ide, começa depois da ressurreição e da aparição de Jesus Cristo, dando ordem para ide e fazer discípulos. Agora são aqui mais de 500. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive na época de Paulo, embora alguns já tenham adormecido. Jesus está vivo. O seu propósito é ser visto. O seu propósito é encorajar os crentes a testemunharem do que tinham visto e ouvido e recebido,
Porque receberam uma nova vida. Receberam o salvo-conduto. Tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Todos os seus pecados passados, presente e futuro perdoados. Jesus aparece para dar força, para encorajar, não para assustar. 1 Coríntios capítulo 15, 7. Ele aparece aí a Tiago e aos apóstolos. Mais tarde apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E aí, o apóstolo Paulo, no capítulo 15, diz: e apareceu para mim no caminho de Damasco. É o Cristo ressurreto que depois de ressurreto, mas ainda alcança vidas. Assim como alcançou a minha vida depois de ressurreto. Assim como alcançou aqui antes de ontem uma vida depois de ressurreto. E quer alcançar a você também, porque agora ele tem todo o poder no céu e na terra. E antes de sua ascensão aos céus, Lucas 24, 50. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu a mão e os abençoou. O amados de Jesus Cristo, a bênção do Cristo presente, ressurreto, antes de assuntar aos céus, para estar à direita de Deus Pai. Os seus discípulos foram abençoados. A importância da bênção de Deus na vida do crente é fundamental. E a bênção da vida do crente, lavado e redimido no sangue de Jesus Cristo, do Cristo ressurreto e que assuntou aos céus, é o Espírito Santo em o nosso viver, em o nosso ser. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida, que é o Espírito Santo. Ele subiu, mas antes de subir, abençoou. Deus quer abençoar você. E a maior bênção que você pode ter é o próprio Jesus habitando em o seu ser. Entregue sua vida a Jesus. Receba Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Experimente do amor de Deus. Experimente da graça de Deus. Experimente da bênção de Deus. E a bênção de Deus é Jesus em vós. A bênção de Deus é Jesus em nós. Receba Jesus ressurreto em o seu coração no dia da ressurreição. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pela bênção do Senhor, que é o Senhor, a nossa bênção na nossa vida, em todos os dias, em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as horas, em todas as situações. Eu quero te louvar por Cristo ressurreto. Eu quero te louvar porque Cristo está vivo. E é no nome dele que eu oro. Amém. Amém. Tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde. Na hora que você estiver comendo bacalhau e for comer a batata com bacalhau, lembra do seu pastor.
que não conseguiu achar batata para fazer o bacalhau. Deus abençoe a todos, que Deus guarde vocês, ilumine os seus passos no nome de Jesus, até a noite com a ascensão de Jesus Cristo. Deus abençoe.